Nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, prestem muita atenção nessa informação que acabou de sair. O Flamengo pode estar contratando o Rafael Veiga do Palmeiras, pode estar dando chapéu no Palmeiras e também pode estar contratando o atacante Richarlison. Esses dois jogadores interessam muito o Flamengo para o Super Mundial de Clubes. Tem estreia do Flamengo hoje na Copa Libertadores. Fica até o final do vídeo, não pula se quer uma parte, porque tem muitas informações do nosso Flamengo. Dê só uma olhada, né, na escalação do Flamengo e dê só uma olhada também nas informações que estão chegando de que Rafael Veiga e Richarlison pode jogar no Flamengo. Dê só uma olhada. O Flamengo estreia hoje na Libertadores contra o Deportivo Táchira lá na Venezuela. É hoje. Se conseguir, o Flamengo pode se isolar como brasileiro com mais títulos. São Paulo e Palmeiras tem 3 também estão disputando essa parada esse ano. E ó, o Flamengo não vence fora de casa na Libertadores há 9 jogos. A última vitória foi contra o Vélez Sarsfield lá na Argentina, isso em agosto de 2022, ano do Tri invicto. 4-0, foi na semifinal. Hoje lá nunca mais. Tem que acabar esse negócio, né? Historicamente, a estreia na Libertadores é difícil pro Flamengo. É ou não é, Bruno Cortes? Nos anos 80 e 90 e início dos anos 2000, o torcedor ia ler sobre a estreia do Flamengo nos jornais do dia seguinte. De uns tempos para cá, os gols e reportagens sobre o jogo saem praticamente em tempo real, acessíveis no smartphone. O que não muda é o tamanho da dificuldade para o Flamengo começar bem na Libertadores. O retrospecto em estreias é de menos de 50%. Em 20 participações, 7 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Atualmente, nada de vitórias nas estreias das 2 últimas edições. Derrota para o Alcas em 2023 e empate com o Milionários ano passado. A última vitória no primeiro jogo da competição veio na temporada do Tri, 2-0 sobre o Sporting Cristal em 2022. Dessa vez, o Flamengo vai ter desfalques importantes. Wesley, Danilo, Gerson, Arrascaeta e Plata nem viajaram para a Venezuela para a partida contra o Deportivo Táchira. E esses jogadores, o que eu mais admiro neles é que eles não guardam nada. E as lesões vão acontecer. E é o risco que eu corro, pedindo para eles jogarem assim, eles fazem. Felipe Luiz deve levar a campo a equipe com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Juninho. Viagem longa, time desfalcado, mais uma missão complicada para o histórico de estreias do Flamengo na Libertadores. 21h30, o Eugênio gosta. Pedro Henrique Torres está a postos para falar dessa estreia rubro-negra na Libertadores. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você, um abraço para todo mundo aí no 360, legal participar. Abraço para quem está no estúdio, abraço para quem está assistindo, enfim. Pois é, chegou o dia do Flamengo reiniciar a disputa pelo tetracampeonato da Libertadores. Nos 2 últimos anos tentou e não conseguiu, caiu de forma até precoce, né? Em 2023 para o Olímpia, em 2024 para o Peñarol e agora tenta novamente emplacar aí essa disputa pelo tetracampeonato da Libertadores. A última vez foi campeão em 2022 contra o Atlético Paranaense lá em Guayaquil. E o que mudou de lá para cá? Qual a diferença? É porque, se você for lembrar, o Flamengo era muito forte assim quando entrava fora de casa na Libertadores e também, especialmente, ali nas estreias, né, naquela fase bem dourada ali da geração Gabigol e companhia. E depois, em 2023 e 2024, não venceu fora de casa, não conseguiu vitórias fora de casa. Então tenta agora retomar essas questões aí de vencer fora de casa e principalmente vencer também na estreia. O Flamengo tenta vencer na estreia, o que não aconteceu também, tampouco, em 2023 e 2024. Esse confronto com o Deportivo Táchira, 21h30, transmissão ESPN e Disney Plus. E não vai ser muito fácil não, Abel, porque todo mundo falando que o grupo do Flamengo é mais tranquilo, etc., pelos adversários, mas a logística não é nem um pouco simpática, né, em relação a isso. O Flamengo vai ter 5 desfalques confirmados, né? Tem o trio Danilo, Gerson e Arrascaeta por questões musculares, ficam fora, sequer
viajaram. E aí, de última hora, aí, perdeu também o Wesley e o Plata. Questões um tanto quanto parecidas, desgastes da data FIFA. O Plata tem o acréscimo de uma faringite, teve febre também e fica fora. Então o Flamengo analisou, tem esses 5 pesados desfalques. Não estou contando ainda Pedro nem Vinha, porque nem sequer retornaram, né, às atividades desde o ano passado, mas tem esses desfalques pesadíssimos aí para o técnico Felipe Luiz. Eu falava da logística, porque o Flamengo ontem saiu por volta de fez a atividade aqui no Rio de Janeiro, saiu por volta de meio-dia do Rio de Janeiro, foi até Manaus, aí fez o reabastecimento da aeronave, aí depois seguiu para São Cristóvão, chegou por volta de 21h30, mais ou menos, foi o horário que o Flamengo chegou, o horário de Brasília, lá em São Cristóvão, para se concentrar. Então uma viagem bem desgastante, vai ser um ponto a ser superado, sem sombra de dúvidas, nesse confronto de hoje contra o Deportivo Táchira. Aí, se alguém entendeu errado, de repente alguém entendeu o Pedro Henrique falando, chegou em São Cristóvão. Não, chegou em São Cristóbal. Não é isso, Eugênio? Sim. São Cristóvão é para o outro lado, ali no Rio. Né? Fica no estado de Táchira, de onde vem o nome do time, pertinho da fronteira com a Venezuela. Ou com a Colômbia. Venezuela, quase fronteira com a Colômbia. Perfeito, perfeito. E esse jogo de hoje, o que dá para esperar de um Flamengo com desfalques, mas sempre forte, contra o Táchira? O Táchira lá, e imagino que hoje o estádio esteja repleto de torcedores, ele tem uma torcida fanática, é sempre um adversário mais complicado do que quando está fora de casa. E aí nessa equação entra o calor e entra o gramado, que é um gramado um pouco mais fofo, né? A bola corre menos do que o Maracanã, onde o Flamengo está acostumado a jogar. Então o Flamengo conseguindo lidar com essa situação, ele, obviamente, tem mais qualidade técnica que o Táchira, tem que entrar ligado, né, evitar erros infantis e impor o seu futebol, que é um futebol de marcar no campo de ataque, de recuperar essa bola o mais rápido possível, de não permitir o time adversário controlar a posse e sufocar para conseguir os seus resultados. Diante dos desfalques, tem algumas dificuldades, porque, por exemplo, o Gerson não tem par no time do Flamengo. Quando o Gerson não joga, não tem outro jogador com a característica dele, que ele joga pela direita, mas ele não é um ponta, ele é um meia que joga pela direita, então tem liberdade de movimentação. Quando o Adílio dos tempos modernos. Quando não joga o Gerson, por exemplo, Luiz Araújo ali é um jogador mais vertical, é mais um atacante de lado do que um meia. Então o Flamengo perde um pouco dessa capacidade criativa, fica um time mais vertical. Então, vamos ver como, o cenário que o jogo apresenta. O Táchira é um time um pouco mais envelhecido, tem uma média de idade um pouco mais alta, então tem jogadores ali como o Rosales, que foi lateral, jogou na Espanha, lateral muitos anos da seleção venezuelana. O Cova, que é o cérebro do time, né? Praticamente todas as bolas passam pelo Maurício Cova, que é um meia, às vezes joga como volante, às vezes um pouco mais à frente. O Cova não é um cemitério de jogadas, então. Não. É um bom passador. Mas, assim, é um nível Cova de futebol... não é o Cova. É o Cova, não é o Cova. Por mais que ele seja um bom jogador, e há outros bons jogadores, né? Como o Balsa, o atacante, o Castilho, o atacante. Tem um atacante que chama Cano lá, Luiz Cano. Mas que não vive um bom momento. Não tem o perfume que a bola gosta. O Cova é o jogador que vai carimbar as bolas do Táchira. Marcando ele, você mata muito da articulação possível da equipe. Tenho certeza que o Flamengo já olhou para isso. Embora, depois do jogo contra o Inter, o Felipe Luiz tenha dito, não sei nada do Táchira, vou ver agora. Passei a semana inteira com fogo no Inter. Mas teve tempo desde sábado, para olhar direitinho, analisar a equipe. O Flamengo é, obviamente, mais time, é favorito mesmo jogando fora de casa, onde há ambiente ali que dificulte um pouco para ele. Eu gostei que você citou aí gramado diferente, calor, a torcida aí, são características que... O calor, o Flamengo está acostumado no Rio também. Também. Né? Mas características que eu concordo com você, principalmente gramado, quando é muito diferente e tal, que podem influenciar mais nesse chamado fator casa. Agora, tem uma pegadinha em tudo isso, mas não para você, para o Breler. Porque o Breler, no início do programa, encheu a boca e falou assim, é favoritaço. Foi ou não foi? Falou. Então eu quero saber dele. Apesar de tudo isso, é goleada rubro-negra hoje? Vamos ver o que ele vai falar agora, se ele vai fugir da raia, Eugênio. Tá esquentando o motor ainda, não é assim? Aos poucos. Mas o Edgar Pérez Greco, que é o técnico do Deportivo Táchira, ele falou na coletiva prévia da partida que o Flamengo é um time europeu que joga na América do Sul.
É verdade? Só isso dá a dimensão e até para a gente entender o abismo que existe entre o Táchira e o Flamengo hoje, em investimento, em elenco, em time, estrutura. Então, é natural que do outro lado o olhar sobre o Flamengo seja esse. Se o Felipe Luiz ainda não conhece tanto do Táchira, o que é normal, né? O Felipe Luiz não vai ficar olhando... Não conhecia, até sábado à noite. Exato, agora de já... lá para cá ele deve ter estudado muito. se debruçou, mas o Edgar Pérez Greco, que é o técnico do Táchira, está estudando o Flamengo há algum tempo e sabe o que é o Flamengo porque é um time dominante e protagonista na América do Sul pelos investimentos que faz, pela capacidade de montagem de time e nessa temporada o Flamengo não investiu tanto em contratações badaladas, foi mais cirúrgico e objetivo nas contratações, mudou a mentalidade interna, então a gente já observa alguns processos funcionando melhor internamente no Flamengo, não significa, e isso não é garantia de sucesso, mas mostra o Flamengo num caminho que se espera do Flamengo, entrar sempre na Libertadores para brigar pelo título. E hoje, até pelo contexto de outros times, eu vejo o Flamengo não é como favoritaço, é o favoritão das Américas. Favoritão? Ele mudou. Favoritão é mais que favoritaço? É mais ou é menos? Tem a coisa do malvadão, hoje é o favoritão das Américas. Favoritão. Comparar... Essa foi boa. Não, e se a gente comparar, os times brasileiros hoje são naturalmente favoritos. O favoritão é mais do que favoritaço ou é menos? Eu diria que é mais. É mais? É mais. Ele não sabe. Ele inventou agora isso aí. Porque em outros anos... Johnny. Maravilhoso. Mas em outros anos... Sabe, tá decidindo. soltão. Mas em outros anos a gente pegava... os times brasileiros superlativo. entram como favoritos na Libertadores. Mas dessa vez, eu vejo que o Flamengo está ali num degrau acima. É o favorito. O que pode impedir o Flamengo de ser o favoritão das Américas é o próprio planejamento, porque o Felipe Luiz, o Boto, já disseram que o Campeonato Brasileiro é a prioridade, e eu acho corretíssimo. Pontos corridos tem que ser sempre a prioridade de um time grande como o Flamengo. Mas a Libertadores... Depende, não sempre. Mas a Libertadores se impõe naturalmente, é um torneio de hierarquia. O Flamengo tem sido um dos favoritos da Libertadores desde 2019. Mas 2019. Mas é que a concorrência antes... O que acontece é que ele... No meio do caminho dessas competições, em algumas ele foi campeão, 19 e 22 ele foi campeão, e nos 2 últimos anos ele acabou se perdendo. Por quê? Eu acho que o grande problema do Flamengo é o calendário, que é muito puxado para ele. São muitos jogos, é muita competição. Mas então, para todo mundo, pô. Não, olha só, pensa o Flamengo hoje. Você está falando nessa temporada, porque tem o Mundial. Tem o Mundial de clubes. Desfalques por lesão e etc, né? Você já está... Pô, e o que eu acho mais louco é uma exigência altíssima, porque no Flamengo não se aceita empatar, ganhar de 1-0. Você quer que o Flamengo jogue bem. Jogue bem, exato. Se não jogar bem, e outra, né? No meio do caminho aí, outras coisas podem acontecer e tal. Então, daqui até o segundo semestre, porque a final da Libertadores é em novembro, tem muita coisa para acontecer, que pode tirar um pouco do fôlego do Flamengo. Sim. Ano passado, o Flamengo perdeu o Pedro. No momento decisivo da temporada, que era o seu artilheiro, era o cara que estava resolvendo. Hoje o Pedro pode voltar no momento decisivo da temporada. Sim, né? pode. E hoje o Flamengo conta com o Juninho, né? Não muda um pouco o aspecto ter o Pedro de volta ao longo da temporada? A propósito, muda muito. Por falar em Pedro, bem lembrado por vocês, vamos chamar de novo o nosso Pedro Henrique Torres. Nação rubro-negra, hoje é dia de guerra, hoje tem estreia do Flamengo na Copa Libertadores. Eu tô muito confiante, o Flamengo tem alguns desfalques, como o lateral direito o Wesley, o Gerson ainda continua fora, né? O Danilo, né? Tem muitos jogadores ainda de fora, mas eu tenho certeza que mesmo com esse time que o Felipe Luiz irá escalar hoje, Felipe Luiz, coloca o meio de campo nesse time, um cara para pensar o jogo. Matheus Gonçalves ou De La Cruz seriam as melhores opções, né? Eu tô muito confiante. E já que o assunto é meio de campo, esse cara aí que vocês estão vendo, Rafael Veiga, interessa a diretoria rubro-negra. O Flamengo está analisando, né? O jogador que não vem vivendo um bom momento com a camisa do Palmeiras, interessa muito a diretoria do Flamengo, não só ele, mas outros jogadores também. Então, assim, eu tô muito confiante, vamos torcer para que realmente ele venha pro Flamengo, faça muito sucesso por aqui. A mesma coisa o atacante Richarlison, né? A diretoria do Flamengo acredita que o Flamengo tem que ter mais um jogador ali ao lado do Juninho e ao lado do Pedro, né, para qualificar ainda mais esse setor de ataque, para que o Flamengo possa fazer cada vez mais gols, né, porque o elenco que o Flamengo tem que fazer muitos gols todos os jogos, né, então a maioria dos jogos. Então o Richarlison também está na mira do Flamengo. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o
que vocês acham, né, de ver esses caras com a camisa do Mengão? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.